Oi, meus vinhos e uvinhas, tudo bem com vocês? Bom, gente, só passando aqui para avisar rapidinho que esse vídeo também foi usado para um trabalho de escola. Então, pode ser que tenha algumas coisas mais formais e a gente estava falando do Dia Internacional da Mulher. Mas como hoje é o Dia Internacional do Autismo, a gente só vai focar mais... A gente só colocou a parte do autismo que vai ser a principal, tá bom? Bom dia, caros espectadores! No dia de hoje falaremos sobre o Dia Internacional da Mulher. Não iremos apenas falar das datas comemorativas, e sim suas lutas, que mudaram o Brasil. Hoje apresentamos a história de Berenice Paiana. Muitos a conhecem pela Lei 12.764, essa que leva seu nome. Mas poucos sabem que a lei nasceu de uma mãe corajosa e resiliente, que não aceitou o não como resposta. Para entender a história de Berenice Paiana, primeiro é preciso voltar ao passado, época em que a lei não existia. Naquela época, o autismo era visto com muitos olhos errados e com muita dúvida. Muitas vezes confundido com esquizofrenia infantil, deficiência intelectual ou psicose. O diagnóstico era apenas dado em casos raros e severos, visto como uma doença rara. Muitos acreditavam que a condição era culpa de suas mães, por não darem afeto suficiente para seus filhos, sendo conhecidas por mães geladeira. Também se acreditava que pessoas autistas deveriam viver isoladas, sem direito ao estudo ou de viver em sociedade. Berenice sentiu na pele essas dificuldades. Sendo mãe de 3 filhos, Berenice percebeu desde cedo que seu filho, Dian, que desde os 2 anos demonstrou ter dificuldade em seu desenvolvimento. O diagnóstico veio aos 6 anos de idade do garoto, depois de muito esforço e estudos, onde a própria Berenice descobriria que o filho tinha sido confirmado com um diagnóstico oficial. Mais tarde, com as dificuldades de criar 3 filhos e o peso de ter um sistema que não oferecia suporte de saúde e educação ao seu filho, e o caçula, ela decidiu não se calar e sim ser a voz que muitos precisavam. Sem ser política, mas com a força e determinação de uma ativista, ela percorreu os corredores do Congresso Nacional de Brasília, com apenas um objetivo: fazer com que as pessoas autistas fossem, por lei, reconhecidas com deficiência, garantindo direitos básicos que antes eram negados. O esforço de Berenice deu seus frutos em 2012, ano em que a lei teve sua sanção. Nos dias de hoje, graças a essa mulher incrível, o autismo parou de ser invisível aos olhos do Estado. Os diagnósticos precoces e a inclusão escolar se tornaram direitos e não favores. Agora, os deixo com minha colega Sofia, que fez uma entrevista com tia Adriana, para que possamos entender de uma forma mais objetiva como a lei mudou o Brasil para melhor. Então, gente, por questões de direito de imagem, infelizmente não iremos mostrar entrevista, né? Então, vocês só vão ficar com o vídeo das nossas versões gachas mesmo. Então é isso, gente. Para quem ficou até o final do vídeo, pois esse vídeo também vai pro YouTube, aqui são algumas curiosidades sobre o autismo que talvez você não saiba. É que o cordão de identificação do autismo, o quebra-cabeça colorido, foi criado nos anos 60, ou seja, antes da lei da Berenice, mas ele foi criado mais especificamente em 63, por Gerald Gasson, do Reino Unido. O cordão de girassol é mais recente, criado lá em 2016. Outra coisa também é que o autismo tem a cor azul como seu símbolo, pois a maioria dos diagnósticos são com meninos do que com meninas, ou seja, os meninos são mais fáceis de identificar do que as meninas. Então, muitas meninas são autistas e não receberam o diagnóstico. Por isso, a cor azul, o símbolo é do autismo. Outra coisa também é que os autistas podem ter um QI avançado. Não são todos. Mas estudos provam que muitos autistas têm um QI na média e a maioria deles tem um QI acima da média. Ou seja, muitos autistas podem ser superdotados. E isso
pode ser dito, pois muitos gênios da ciência, como Albert Einstein, entre outros, têm alguns sinais de autismo e também não são 100% confirmados, pois eles não viveram o suficiente para a gente conseguir saber um pouco mais sobre o autismo e ver como eles se comportavam no dia a dia. Então, a gente só cria essa hipótese de que eles também tenham sido autistas. E o autismo não é necessariamente uma deficiência. Ele só é visto como deficiência para que os autistas tenham seus direitos. Mas a gente fala que o autismo é um aspecto, porque nem todo autista é igual. Cada autista tem seu jeito. E normalmente eles começam a dar sinais a partir dos 2 anos, que é a idade mais comum para receber diagnóstico. E isso foi tudo, gente. Caros Os espectadores, agradecemos pela sua atenção e tenha um bom dia, boa tarde e boa noite.